Vamos continuar falando de como conseguir estar trabalhando feliz nesse mundo de 2018 que a gente está vivendo, onde o emprego está cada vez mais escasso. É sobre isso que a gente está falando. Como manter um emprego com felicidade, como ter disposição nas segundas-feiras para ir trabalhar, como ser um profissional que as empresas vão querer ter você. E é sobre isso que a gente está falando. Então liga aí, nos acompanhe, compartilha nosso canal, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Beijo no seu coração, compartilha nosso canal, faça nosso canal ser conhecido. E eu tô construindo essa conversa nesse livro. E olha esse capítulo. O desemprego não é uma escolha. Depressão e desemprego. A gente vai falar sobre isso. Aí aqui ele vai explicando. Eu vou conversar com vocês sobre essa matéria. Ele fala aqui. A economia clássica afirma que o desemprego é sempre uma escolha. Há empregado e se as pessoas estão dispostas a trabalhar por salários baixos. Mas os salários mudam lentamente, portanto, durante as recessões, quando os preços caem, o valor do salário aumenta e as empresas procuram menos mão de obra. O desemprego não é uma escolha. Quando a procura na economia despenca, os trabalhadores ficam presos ao desemprego e as empresas ficam presas a subprodutos. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa questão da macroeconomia do Brasil, que nós estamos vivendo essa recessão no Brasil. E aí eu quero falar sobre isso. Por que algumas pessoas adotam o risco enquanto outras evitam? E esse momento da história que a gente está vivendo esse momento da história que o emprego está sumindo. E cada vez mais vai ter menos pessoas empregadas. E cada vez mais o Brasil vai desenvolver uma característica de você aprender a empreender. Você pode empreender empregado e você pode empreender não empregado. Eu quero falar de um exemplo. Uma empresa que me contratou tinha um funcionário. Há 1 ano ele vem tentando fazer esse funcionário entender que ele tinha que se capacitar, porque como ele redigia muito, ele errava muito em português. E esse funcionário tem 1 ano que está sendo alertado, o empregador, ele está sempre alertando ele que ele tinha que melhorar. E ontem eu estive na empresa e esse funcionário foi demitido. Esse funcionário, ele não conseguiu fazer um curso de reciclagem e foi demitido. E ele tinha acabado de comprar um apartamento. Ele ficou muito frustrado, queria ficar sem a condição de pagar o apartamento. Mas será que a responsabilidade é do empresário ou será que a responsabilidade é do funcionário? O que vocês acham? Eu gostaria que vocês comentassem aqui sobre isso. Será que esse empregador, será que esse empresário que tem esse empregado na sua carreira de funcionários, de colaboradores, é ele que está punindo o funcionário? Será que somos nós que somos as vítimas e perdemos o emprego, porque a gente está sendo vitimizado pela estrutura do Brasil? Ou será que a gente não está conseguindo dar o nosso melhor, com felicidade, com ânimo, alegria, para poder ter esse emprego? Hoje eu percebo que as pessoas elas estão cada vez mais rígidas com relação a se manter no emprego. E elas não conseguem dar o melhor delas, porque elas não têm ânimo para trabalhar. E essa falta de ânimo para trabalhar faz com que os empregados não vejam a empresa como um todo. Eles acabam tendo raiva. E o empresário está mais próximo do colaborador, porque são pequenas empresas. Hoje a gente está vivendo um mundo de muito pequenas empresas. Poucas são as empresas grandes que o dono está lá em outro país ou o dono está muito distante, a pirâmide é muito alta, fica o empresário lá em cima, os funcionários aqui. Hoje são pequenas empresas de 20 empregados, de 30 empregados, de 100 empregados, que ele tem contato o tempo todo com o dono da empresa. E será que esse perfil de achar que aquele empresário ainda é o que vai propiciar nele a escravidão da palavra trabalho, de gerar, fazendo ele se tornar escravo, será que é isso? Eu gosto muito desse momento da história que a gente está vivendo, que eu vi a função de empregada doméstica deixar de existir. Nós estamos vivendo isso. A gente não tem mais aquela pessoa que mora na sua casa, que é empregada doméstica. Hoje a gente tem faxineiras que vão 2 vezes por semana e fazem faxina na sua casa. E aí a gente percebe que essas faxineiras, elas aprenderam a ter um rendimento maior do que elas tinham quando elas tinham só o salário mínimo. Por dia elas tiram R$140 fazendo essa faxina e por semana, se ela fizer 3 vezes por semana, fizer 4 vezes, elas estão ganhando quanto? R$520.
520. Então, 520 por semana e por mês elas ganhavam R$1.000, que é o salário mínimo em média. Então, elas aprenderam a ganhar mais. Só que quando você aprende a ganhar mais, trabalhando por dia, você vai ter que se esforçar mais. Todo dia você vai ter que se esforçar muito, porque você está indo de forma esporádica nas casas e você tem que sempre fazer a faxina. Esse princípio da faxina, ele tem que servir para tudo. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com excelência. Tudo que você for fazer, você tem que fazer como se fosse para aquilo ali te dar nota A, te dar nota 10. E eu percebo que muitos funcionários, muitos colaboradores de empresa, eles fazem de qualquer jeito. Eles não têm aquele princípio de fazer pensando que eles poderiam fazer da melhor forma possível para que eles pudessem se manter sempre com alegria naquela empresa. Eu percebo quantas lojas a gente entra, que às vezes você não está preparado para dar um bom dia e o vendedor da loja chega para você com uma agressividade, te dando aquele bom dia, como se você tivesse que obrigação de dar o bom dia a ele, porque ele tá com raiva de estar naquela loja. Vocês já passaram por isso naquele comércio? É um bom dia que parece que merda que eu tô aqui, que droga que eu tô aqui. Desculpe a palavra merda, mas só foi para pejorativamente, falar para vocês o pesado que é de você lidar com aquele vendedor. A pessoa não tá ali para te dar um produto para você fazer gerir aquela empresa, não. Ele tá ali mostrando para você com quanta raiva ele tá por poder estar ali, que ele queria estar em outro lugar, queria trabalhar em outro lugar. E você, às vezes, que não se capacitou, você fala, mas eu não tive oportunidade, eu casei, tive filho, não tive oportunidade. E por que a gente tem que casar tão cedo? Por que a gente tem logo construir a família tão cedo? O que é mais importante na sua vida? Às vezes, você tem que ter um controle de natalidade para não engravidar, para não casar, para você poder fazer aquele curso superior, fazer aquele ensino médio, para você se capacitar, porque a gente está vivendo um momento da história que não dá mais para retroceder, o emprego vai ficar cada vez mais escasso, por mais que a economia mude. Por mais que a economia mude, talvez a gente tenha que perder esse perfil de vitimização, esse perfil de ter pena demais da gente e achar que a gente vai ter um salvador da pátria que vai dar o emprego pra gente, que vai dar a carteira pra gente, que vai dar um belo salário. A gente tem que perder. Você já parou para pensar o que é o fundo de garantia? Por ano, o fundo de garantia volta em dinheiro capitalizado 3%. Esse valor que todo mês a empresa vai e o governo retém é 3% só que volta para você. Algum dia você fez essa conta? Então, quando você é mandado embora, você recebe esse fundo de garantia. Às vezes você compra uma casa própria com fundo de garantia. Será que a gente não tem que começar a inverter algumas coisas? Será que esse dinheiro do fundo de garantia não é mais uma forma que o governo encontra de poder ficar com o seu dinheiro e capitalizar o seu dinheiro e te devolver menor do que a inflação, menor do que a poupança, porque a poupança está dando por média 1%, vamos botar, só para fazer uma conta redonda. Então imagina, o dinheiro, 12 meses ele rende 3%. E quem já parou para analisar isso? Às vezes a gente nunca quis saber disso e a gente fica culpando o empresário, a gente fica culpando o dono da empresa que explora a gente. E por que você se sente explorado? Você já parou para pensar que esse nível de exploração está aqui no seu inconsciente coletivo? Está no antropológico seu da palavra trabalho? Começa a desenvolver dentro de você uma postura de na segunda-feira você ter vontade de trabalhar. E se você está nesse emprego, não tem opção, não tem como você sair desse emprego, vê coisas boas nesse emprego. Aprende a amar o emprego que você está. Que talvez você amando o emprego que você está, seu dia vai ser mais feliz. Não um espírito de poliana, mas um espírito realista. Eu acho que a gente tem que começar a desenvolver um psiquismo realista. A realidade é essa, não tem como mudar, não vai ter um salvador da pátria que vai mudar a política do Brasil. O Brasil está destruído economicamente, não importa por quem esteja econômica, se qualquer tipo de político que destruiu o nosso país, fomos nós que elegemos ele. Eu, particularmente, nunca votei no PT. O PT nasceu de um movimento legal, muito bacana, nasceu do movimento das igrejas, nasceu daquela forma de ajudar as pessoas que tinham subsistência de vida, mas depois ele foi tomando ruas ao contrário. Eu, como economista, eu penso que o Brasil não tem estrutura de gerir empresas. Então a gente tem que fazer com que pessoas bem desenvolvidas comprem as nossas estatais, as nossas empresas. Por exemplo, Petrobras, imagina o rombo que houve na Petrobras e a Petrobras continua dando lucro. Então imagina como que é uma empresa produtiva. Mas esse dinheiro não está voltando para a gente, porque a empresa Petrobras é do governo, sendo do governo é nossa. Nós somos os acionistas. Mas quem são os donos da Petrobras? Somos nós. E quem sabe, eu moro em Vitória e aqui tem a Vale.
a Vale do Rio Doce. E ela foi vendida há muitos anos atrás. Quem era um dos diretores da Vale era o pai do Ike Batista, E ela foi vendida há muitos anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, ou 30, não me recordo. E ela continua. O Porto de Tubarão, que é aqui na praia de Camburi, continua importando minério, importando, e não deixou de ter lucro. Aqui tinha a CST, uma siderúrgica que era do estado, foi vendida, continua. Só que muitas pessoas que foram mandadas embora lá nos anos 90, elas não conseguiram se recolocar. Por quê? Elas tinham a figura da carteira assinada. Essa figura da carteira assinada que Getúlio Vargas criou no governo dele para dar uma estabilidade ao funcionário. Só que hoje nós estamos em 2018, a gente não pode ter mais esse olhar de 1948, quando ela foi criada. A gente tem que mudar esse olhar da carteira assinada. A gente tem que entender que quem faz o dinheiro acontecer no Brasil somos todos nós. Todos nós temos que ter essa vontade de gerir. Se você não tem como fazer, que tal você sair e vender picolé na praia? Domingo eu estava na praia e estava conversando com um rapaz que vende picolé, que ele fala que no verão ele tira 6 mil reais e em dia de sol ele tira 300 reais. Olha só, vendendo picolé, e ele devolve o picolé que não foi vendido. Então ele pega consignado o picolé. Às vezes a gente acha mais fácil ficar no sinal pedindo dinheiro. E essa postura de pedir dinheiro é porque a gente acha que tem que ter um salvador da pátria entre aspas, para salvar a gente do desemprego. Então a minha dica de hoje é: muda sua mente. Muda sua mente. Começa a ter desejos de ter dentro de você uma política econômica diferente. Esse é o livro. Esse livro é uma série. Tem economia, psicologia, filosofia. Compre ele. Ele custa uns 50 reais. De repente você acha até em sebo. E se você parar e ler, quem sabe a sua mente muda. Olha o que está escrito aqui. Quando ouvimos falar em aumento de desemprego, inflação, crise do mercado de ações e déficits comerciais, será que compreendemos perfeitamente todas as teorias econômicas que fazem parte da notícia do dia a dia? Escrito por professores e estudiosos. Seja um leitor curioso e compre esse livro. E aqui, ó, olha a capa e a contracapa. Então, se você quer dar uma olhadinha, segura o vídeo aqui. E eu vou deixar um recado que eu achei muito interessante de uma pessoa que colocou, que eu falo muito rápido. Eu assisto muito vídeo de outras pessoas que falam mais rápido do que eu. Você sabia que a pessoa que fala rápido é porque ela tem um raciocínio muito rápido? E o que eu faço nos outros vídeos das pessoas que falam muito rápido? Eu escuto uma vez, escuto duas, e na terceira eu entendo, na quarta. Então, eu acho que assim, vê bem, você tá aqui no canal de YouTube que pra você é de graça. A gente só paga o Wi-Fi. Eu tô aqui colocando o meu saber à disposição de você. E vocês ainda têm a coragem de falar assim que eu tenho que falar mais pausadamente? Será que eu tenho que nivelar por baixo ou eu tenho que nivelar por alto? Eu sempre penso que eu tenho que alargar as pessoas para elas serem maiores do que eu. Eu não consigo trabalhar com as pessoas que têm mais deficiência. Eu acho que todo mundo pode desenvolver suas múltiplas inteligências. E é isso que eu acredito. Então, para você que pediu para me falar mais pausadamente, eu digo para você com muito carinho no seu coração. Escuta uma vez, escuta dois, escuta três. Faz as coisas ouvindo o que eu estou a falar, que esse saber vai mudar dentro de você. Eu lembro bem quando eu fui fazer psicologia, 20 anos depois de ter formada em economia. E eu tinha muita dificuldade, o saber não entrava tão rápido. Eu chegava em casa depois da aula, que eu estudava à noite, isso já meu filho com 10 anos, eu tendo o Instituto Cássia Rodrigues, casada, eu ficava de mais ou menos 11 horas da noite, 23 horas, até umas 3 horas da manhã, ouvindo de novo, estudando de novo aquele texto, os famosos textos na copiadora, de coisas que eu não tinha entendido na aula. E eu saía depois, eu ia dormir entendendo aqueles textos. Se eu conseguir, e eu tinha 40 anos, não é porque eu sou mais inteligente que você. Talvez o meu mindset seja de crescimento. Eu não consigo acreditar que meu mindset, minha mentalidade, seja fixa. Eu consigo acreditar que o mindset meu é de crescimento. Se eu conseguir, você consegue. Eu conto com você. Beijo no coração. E o que você achou desse vídeo? Foi chato? Foi longo? Foi cansativo? Deixa aí seu comentário, faça aí o seu comentário e que na medida do possível, se for viável, a gente vai incluindo mudanças aqui e a gente vai comentando. Ah, as vinhetas eu não vou cortar não, que eu acho interessante que corta o raciocínio, aí você começa um outro raciocínio. É um gato miando? Mas é um gatinho muito legal, tá? Beijo!
E aí, gostou do vídeo? Vai deixar seu comentário aqui embaixo? Eu conto com o seu comentário e eu tô doida pra ler o que você achou desse vídeo. Comenta mesmo. Comenta, me dá dica que, ó, eu tenho tentado mudar, graças a